Nesse vídeo rápido, mais ou menos rápido, porque eu vou ensinar um protocolo de EFT para quem foi assaltado e ficou traumatizado. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque uma pessoa muito amada foi assaltada ontem, envolveu tiros, foi uma situação bem traumática. E aí eu tô fazendo esse vídeo para ajudá-la, mas também para aproveitar para ajudar outras pessoas que passaram por um trauma aí advindo de um assalto. Primeiro eu preciso entender o que é um trauma. O trauma é algo inesperado, dramático, que me deixa em situação de isolamento e no qual eu não tenho nenhuma estratégia para lidar com isso. Então, quando eu tenho um ou mais desses fatores, eu estou caracterizando como um trauma. Então, uma situação de assalto, onde você sentiu sua vida em risco, onde houveram aí tiros, né? Eu sofri um trauma. E aí, no dia seguinte, eu posso não querer dirigir, eu posso não querer passar pela mesma rua, eu posso ter uma série de reações que vão me limitando. O que acontece quando um trauma se instala? Ele congela dentro dos meridianos e do corpo vital das pessoas aquele momento em termos de emoção, de sentimento. E futuramente, toda vez que o cérebro identificar uma situação similar, ele vai ter a mesma descarga aí de emoção, de sentimento. Por quê? Porque é um processo que vem da nossa parte do cérebro mais antiga, que é aquela responsável pela luta, pela fuga ou pelo congelamento. Então, o EFT, quando você tem um trauma muito sério deste porte, onde você sentiu que sua vida correu risco, o importante é que você procure uma pessoa especializada para te ajudar a eliminar tudo isso. Ah, mas Adriana, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho condições financeiras para fazer isso. Então, o que eu vou fazer para poder ajudar essas pessoas? Eu vou passar um protocolo básico e seguro, tá? Então, um protocolo básico e seguro que você pode se auto-aplicar. Ah, não, mas Adriana, substitui o trabalho feito por um terapeuta? Não, ele minimiza e ele pode, inclusive, fazer com que você volte a ter uma vida funcional, né, depois disso, mas o terapeuta, ele vai fazer a limpeza completa, inclusive utilizando outras subtécnicas do próprio EFT ou do Matrix Reimprinting, que eu também tenho a formação. Então, são duas técnicas que são maravilhosas para traumas. Então, primeiro aviso que eu tenho que dar. Se você começar a fazer o tapping, que são as batidinhas, e você sentir que você vai ter uma overreaction, uma reação exacerbada, você vai parar de fazer o tapping, vai olhar ao seu redor, vai respirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca e vai nomear pelo menos 10 coisas. O que vai acontecer? Vai abrir os olhos e vai nomear o que você está vendo. Então, por exemplo, se eu abro os olhos aqui, eu vejo livros, eu vejo elefantinho, eu vejo Nossa Senhora, eu vejo o ring light, eu vejo o notebook, eu vejo um monitor, eu vejo meu celular, eu vejo... Então, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando a pessoa daquela sensação do estresse, né? Que o cérebro ativou ou reativou aquela sensação e sentimento e eu volto para a realidade. E aí eu vou falar para você, não faça o protocolo sozinho. Ah, mas Adriana, eu consegui fazer o protocolo, apesar de eu ter ficado um pouco emocionada, não foi nada, depois eu vi que foi passando, então legal, né? Então, ótimo. Então, essa é a minha intenção, poder ajudar algumas pessoas com esse protocolo básico. Então, a primeira coisa, vamos pensar nessa situação de assalto, né? Quando você pensa nesse assalto, ou se você tiver que contar esse assalto para alguém, você sente o que no seu corpo? Ai, o meu coração dispara, minha mão sua, eu tenho muito medo. Tudo bem, cada pessoa pode reagir de um jeito. Eu tô dando 3 exemplos aqui, tá? Então, como é que eu começo esse protocolo seguro de auto-aplicação do EFT pós-assalto, tá? Então, vamos lá. Embora
Eu sinta medo, o coração palpita e minha mão sua. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embora eu sinta medo, meu coração palpita e minha mão sua, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embora eu sinta medo, meu coração dispara, bate forte, e a minha mão sua, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Tudo bem? Esta é a frase de preparação. O EFT a gente trabalha em cima do negativo para descongelar esse trauma nos meridianos, que já é estudado aí pela medicina chinesa, tá? Então nós temos fluxos de energia que percorrem o nosso corpo e o trabalho de EFT é como se fosse uma acupuntura das emoções, né? Uma acupuntura que vai liberar onde esse trauma ficou alojado e ele interrompeu esse fluxo de energia, tá bom? Então vamos lá. Eu já fiz a frase de preparação e aí eu vou para o protocolo básico. Como é que é esse protocolo básico? Lembre-se, se você tiver uma reação exacerbada, para de fazer o tapping, abre os olhos, respira profundamente pelo nariz, solta pela boca e nomeia 10 coisas que estão ao seu redor, continua respirando que você vai voltar ao normal, tá bom? Então vamos lá. Fiz a frase de preparação e vou aqui. Medo, coração dispara, medo, mão sua, medo, coração dispara, mão sua. Vocês estão vendo que eu fiz propositalmente de 3 formas diferentes. Não tem problema como você vai fazer. Você quer falar 2, você quer falar as 3 em cada um dos pontos, você quer falar uma em cada um dos pontos, não tem problema. O importante é que você faça o tapping, tá? É bem aqui no centro da cabeça. Então, medo, coração dispara, bem aqui no final da sobrancelha, lateral dos olhos. A mão sua, medo, debaixo dos olhos, debaixo do nariz, coração sua, coração dispara, mão sua, medo, o ponto da clavícula, final da clavícula, 2 dedos para baixo, 2 dedos para direita, um ponto mais doloridinho. Então, medo, coração dispara, a mão sua, lateral, onde passa a lateral do sutiã, bate aqui. Então, medo, coração dispara, mão sua, medo, coração dispara, mão sua. Então, aqui vocês vão bater com 2 dedos ou com 3 dedos na horizontal para pegar todo o pulso. Aqui nos dedos é no final do Uzinho aqui da unha, sabe? Então, vamos lá. Medo, coração dispara, mão sua, medo, coração dispara, mão sua. Voltou para cá? Então, digamos que você tenha começado esse protocolo no nível 8, né? Aí você vai olhar para o seu corpo de novo, para a mão suando, para o coração disparando, verifica se estão os mesmos sintomas. Ai, Adriana, agora eu sinto um nó na garganta, não é mais o coração que dispara. E aí você vai mudar a fala que você vai fazer. Então, embora eu sinta um nó na garganta e tenha medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Nó na garganta, medo. Vocês viram que mudou? Mudou de lugar, inclusive. Por quê? Porque a gente desimpediu num ponto inicial desse trauma e ele está circulando pelo corpo. Então, é muito comum que ele vá parar em outro lugar. Então, você tem que prestar atenção no seu corpo. Então, sensação lá no início 8, já tá 6, mas mudou de lugar. Continua fazendo. Então, vamos lá. Medo, nó na garganta, 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 bateu aqui, né? Então faz umas 3 vezes com a mesma fala, checa se mudou alguma coisa. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Digamos que de 8 ou 9 que você estava no começo do tapping, passou para 2,
Aí você vai para o protocolo que a gente chama de gama 9. Como é que é esse gama 9? Aqui, entre esses dois dedos, né, na continuação desses dois dedos, a gente tem um buraquinho que a gente chama de tríplice aquecedor. Quando eu bato aqui, que é justamente o elemento de luta e fuga, tá? Então, você vai bater aqui, depois que abaixou pelo menos para 2 a sua sensação, você vai bater aqui, vai fechar os olhos, vai abrir os olhos, olhar para o canto inferior esquerdo, olhar para o canto inferior direito, sem mexer a cabeça, circular os olhos para um lado, circular os olhos para o outro, vai balbuciar a primeira frase do parabéns a você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Aí você vai olhar para o seu corpo e você vai repassar a cena na sua cabeça, prestando atenção no seu corpo. Então, digamos, eu estava dirigindo na Avenida XPTO e chegou 2 pessoas armadas. Começa a contar essa história, pode ser mentalmente, e você vai observando o seu corpo. Agora tá me faltando ar. Digamos que você tenha baixado lá para 2, você fez o gama 9, mas ainda agora, quando você repassa a cena, falta o ar. Começa de novo. Embora eu sinta medo e falta de ar, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Medo, falta de ar, medo, falta de ar. E você faz toda a sequência de novo, tá bom? Faz umas 3, 4 vezes e veja que número tá. Se baixou lá pro 2, vai para o gama 9, que é esse aqui, né? Que esse gama 9, ele entra no... ele usa uma técnica que a gente chama EMDR, que é para estabilizar a energia dos 2 lados do cérebro, tá bom? Através dos movimentos dos olhos. Gente, basicamente é isso. Se você ficou com alguma dúvida, aí faça a sua pergunta, tá bom? Mas eu espero que tenha te ajudado. Aí o que você vai fazer? Você vai... por exemplo, digamos que depois disso você tenha feito o EFT e agora tá com medo de dirigir, né? Então, o que você vai fazer antes de sair de casa? Então, pede para alguém ir com você nesse primeiro momento e você vai fazer uma sequência. Embora eu esteja com medo de dirigir, eu estou trabalhando para liberar isso. Medo de dirigir, medo de dirigir, medo de dirigir. Entendeu? Dependendo do que aconteceu depois que aconteceu o seu trauma. E aí você faz umas 5 vezes e pega o carro com alguém. Depois, o que vai acontecer? Você pode ir em todo ponto que der, você talvez não dê para fazer o circuito completo, mas você consegue pelo menos ir na mão, aqui nos pontos dos dedos, tá? Da mão. E você vai fazendo isso e falando medo de dirigir, medo de dirigir, medo de dirigir. Se esse foi a consequência do que você teve depois desse assalto, tá? Então, eu tô trabalhando com suposições aqui e eu espero ter ajudado vocês. Então, a tendência é que você libere isso do seu corpo e não deixe que esse trauma comande a sua vida. Então, o que eu falo é o seguinte: esse ser humano, com as suas dinâmicas próprias, invadiu a sua vida, né? Quando uma pessoa te assalta, ele invade a sua vida, é extremamente invasivo. Mas você não deve dar o poder para ele, para que ele comande a sua vida daqui para frente. Então, é claro que você sentiu medo, é claro que você sentiu risco de morte, risco de vida, né? Mas você tem como liberar isso e levar uma vida melhor, tá bom? Então, não deixe esse trauma comandar a sua vida daqui para frente. Então, vamos liberar. Não é um processo complicado. Se você precisar de ajuda, procure uma pessoa especializada, tá bom? Gente, é isso. Foi uma entrada rápida que eu fiz esse vídeo para essa pessoa que eu amo de paixão. E eu queria ajudar vocês também. Um beijo. Tchau.